Olá, queridos, graça e paz. Vamos lá? Aula 4, vamos para o capítulo 2 desse empolgante estudo sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Bom, queridos, primeiro vamos dar uma olhada na mensagem da carta, né? Como é que Deus nos aceita? Bom, como é que a gente é salvo? A resposta de Paulo é que a salvação vem somente pela graça de Deus, por meio da nossa fé em Cristo Jesus. A gente não pode, queridos, colocar nada no lugar da nossa fé em Cristo Jesus. A gente é salvo simplesmente pela fé, não por obras. Nunca por meio das nossas obras. Pois, se a pessoa é salva por obedecer à lei, então a morte de Cristo foi em vão. Então, o que Paulo enfrentava ali era justamente esse ponto. Aí você pensa, pastor, mas isso aí? Eu creio que eu sou salvo pela graça de Deus. Mas muitos hoje, queridos, insistem em fazer coisas para receber a bênção de Deus. Certo? Eu entendo que existe a lei da semeadura. É muito importante isso, porque aquilo que a gente faz, no capítulo 6, nós vamos falar sobre essa lei da semeadura. Eu quero que vocês entendam isso. Mas é importante a gente entender bem que o Evangelho fala da nossa total dependência de Deus. Do tipo, a minha fé não está naquilo que eu faço. Minha fé está em Deus. Porque até aquilo que eu faço é uma graça que Deus me dá, uma força que Deus me dá para fazer. Isso vem da minha relação com Deus. Isso nasce da minha relação com Deus. Entendeu? Então, muitas vezes nós erramos achando que é por meio da nossa força que a gente vai conseguir algo de Deus. Mas não. Tudo vem da graça de Deus. Então vamos lá, queridos. Vamos ver Paulo aqui. Ele coloca de forma bem interessante a sua defesa. Por quê? Por que defesa? Primeiro quero que vocês entendam que existiam esses falsos mestres. E esses falsos mestres estavam dizendo o quê? Olha, gente, Paulo não é tanta confiança não, viu? Paulo é um cara, será que ele está certo no que ele está dizendo? Será que é isso mesmo? Eu ouvi falar que Pedro falou outra coisa. Então o que Paulo diz? 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. E dessa vez com Barnabé, levando também Tito. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Quer dizer, ele colocou diante de quem? Lá em Jerusalém. Certo? Ele falou o que ele estava pregando. Fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. O que ele quis dizer aqui? Ele estava ensinando o quê? Aqueles que eram mais influentes na igreja, ele expôs aquilo que ele estava ministrando. Por quê, gente? Paulo estava expondo aos gentios. Muitos ali ainda criam que o cristianismo era uma seita do judaísmo. Então, você tinha que também, além de aceitar Jesus, você tinha que aceitar o judaísmo. Mas Paulo chegou entre os gentios e disse, não, gente, não é por aí. Aliás, ele chegou para o pessoal da igreja, Jerusalém, e disse que ele explicou que eu prego para os gentios é que eles aceitam Cristo pela fé. E eles não devem se tornar judeus. Mas ele explicou isso. Certo? E aí, no verso 3, é muito interessante, porque diz o seguinte: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de grego. Ele levou Tito. E Tito circuncidou-se? Não. Ele era um bom cristão? Sim. Então, queridos, o ponto-chave é nós não precisamos fazer coisas para sermos aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus pela fé. E lá diziam que para você, os judaizantes diziam que para você ser aceito por Deus, você tinha que fazer o quê? Circuncidar-se. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Lembra, querido, quando nós agimos de uma forma, como posso dizer, pelo nosso benefício próprio, nós estamos em escravidão. O Evangelho fala de uma relação com Deus. Até mesmo a pessoa que faz algo justo aos olhos dela, que ela fala que é para Deus, mas se Deus não falou para ela fazer aquilo, ela está fazendo aquilo por benefício próprio dela. É verdade. Tudo nasce da nossa relação com Deus. Então, nós estamos sendo o quê? Escravos. Lembra do filho mais velho? O filho mais velho ele trabalhava para o pai, mas não tinha relação com o pai.
Lá ele diz o quê? Eu trabalho como um escravo. Era isso que ele se sentia. E a pessoa, quando faz a coisa pelo seu próprio benefício, ela acaba se sentindo assim em algum momento. Mas quando você faz por um compromisso de amor, é diferente. Sabe? O falso evangelho, queridos, gera escravidão. O falso evangelho nos reduz à escravidão. Olha o verso 5. Diz o seguinte: não nos submetemos a eles nem por um instante. Aqui ele está dizendo, queridos, aquelas pessoas influentes que Paulo falou lá em Jerusalém. Pelo seguinte, porque muitos ali em Jerusalém também pensavam como aqueles falsos. E outros não, certo? Alguns concordavam com Paulo, outros discordavam de Paulo. Mas o que estava focando Paulo? Paulo estava sendo insubmisso? Não, de forma alguma. Porque ele estava mantendo que os seus olhos na verdade do Evangelho. Ele não iria, como ele mesmo fez, Tito. Tito foi circuncidado? Não, mas ele era um discípulo fiel. Ele era um cristão. Então, para ser cristão, precisava circuncidar-se? Não. Então, queridos, quando ele diz aqui que não fazia diferença, ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que o que vale é a verdade do Evangelho. O que se julga, a gente julga pela verdade do Evangelho. Aqui no verso 7 diz o seguinte: ao contrário, é aqui que é muito, muito forte. Ao contrário, falando sobre esses homens influentes. Eles reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos. Quer dizer, Paulo está mostrando novamente que a autoridade apostólica dele. Eles confirmaram a autoridade dele, de que ele iria pregar aos incircuncisos. Existem chamados diferenciados, como assim Pedro pegou aos circuncisos, aos judeus. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo dos circuncisos, também operou por meio intermédio com os gentios. Então, Paulo está aqui enfatizando o chamado dele para aqueles que não eram judeus, para os gentios. E que ele não precisava colocar essa carga de lei, de tradição do judaísmo sobre os gentios. Essa era a grande defesa de Paulo. Ele não precisaria. Por quê? Porque senão a gente estaria o quê? Colocando essas pessoas como numa escravidão. Eles talvez se tornariam escravos da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E somos guiados não pela lei, somos guiados pelo Espírito. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, novamente ele fala, Tiago, Pedro e João, que eram os líderes apostólicos, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Quer dizer, de novo ele está mostrando, gente, o pessoal de Jerusalém, eles concordam. Eles concordaram que deveríamos nos dirigir aos gentios e ele aos circuncisos. Quer dizer, eu tenho essa autoridade apostólica. Então, esses homens que estão falando uma falsa verdade, é falso. O pessoal de Jerusalém já viu, eles me autorizaram a agir dessa forma, porque esse é o verdadeiro evangelho. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Olha só, gente, até Pedro caiu nesse lance. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Sabe, queridos, aqui nós vemos duas coisas. Para manter a unidade da igreja, era necessário que Paulo frisasse bem esse ponto. Porque até mesmo Pedro, ele rateou nesse momento, porque Pedro estava comendo com os gentios. Aí chegaram alguns da parte de Tiago, quer dizer, a galera lá de Jerusalém, os judeus mesmo, de raiz. E aí Pedro se separou. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Bom, o que Paulo diz com isso é justamente o seguinte: era necessário manter a unidade, Pedro. Não vamos ser falsos, a gente precisa manter a coisa correta. Você estava sentado, você aceita o pessoal, os gentios. Então, queridos, esse é o nosso chamado, a manter a unidade da igreja e trabalhar em cima dos conflitos. Paulo trabalhou, Paulo falou com ele, porque ele não estava vivendo de forma correta. Amém, queridos?
Que essas lições possam trazer muita força para o nosso coração. E essas experiências de unidade são muito importantes para nós nesse tempo. Que Deus esteja abençoando e guardando a vida de cada um em nome de Jesus.